Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Eu gosto demais de Filipenses e vamos aqui tirar alguns textos desta carta de Paulo, embora estejamos vendo a carta de Corinto aqui aos Coríntios, né? É muito bom poder ler a palavra de Deus. Filipenses 1, 9 e 10 fala, Paulo diz assim: eu estou orando por vocês, que o amor de vocês aumente e que lhe dê mais conhecimento em toda a percepção, a visão lateral, perceber as coisas, o mundo, assistir um filme e perceber que por trás dele tem uma forte vontade de Satanás, que você não crê em Deus. Percepção do mundo, das coisas que estão acontecendo. Não deixa a vida me levar, né? Não cante aquela música, nem viva, né? Deixa a vida me levar, ô vida, leva eu. Não, tem que ter um propósito na vida. E esse propósito é uma palavra de Deus. Este é o programa Reavivados pela sua palavra. Um capítulo da Bíblia por dia aqui com você. Nós estudamos a palavra de Deus. Isso é um plano mundial da Igreja Adventista. Já é a segunda vez que nós estamos fazendo e olha, muito gostoso, muito bom. Eu tenho certeza que você que nos acompanha já há bastante tempo tem crescido, assim como a palavra diz. Eu estou orando para que vocês cresçam em amor. Essa é a vontade de Deus. Nós estamos hoje indo para o segundo capítulo de 1 aos Coríntios, essa carta maravilhosa. Eu tenho certeza que você que está conosco no NT Play, na TV, no YouTube também, olha aqui. No YouTube está aqui o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva se você não se inscreveu ainda. Clique no sininho para saber as novidades, dê o seu like e mande uma mensagem. Diga de onde você está escrevendo, de onde você está vendo o programa também. Nós vamos ficar muito satisfeitos. Temos aqui muitas pessoas que estão, vamos apresentar aqui as pessoas hoje para você. Nós temos aqui a Verônica Lopes, está sempre com a gente aqui também. A Fernanda Santana, um grande abraço, né? Ela diz que Deus abençoe maravilhosamente, obrigado pela mensagem, que bom, que maravilha. Alexandrina Fernandes também, diga de onde você é para a gente poder, as pessoas falavam mais isso aí, né? Tem aqui a Maria Helena de Araxá, tem o Antônio Albuquerque também, bênçãos para esse novo dia, que bom. A Selma, Deus continua abençoando, olha, fui muito grato, as pessoas são muito motivadoras, viu? Maria Cruz também, bom dia, que Deus abençoe poderosamente, olha, cada mensagem linda. Yara Almeida também tem estado com a gente, a Deise Yara, psicóloga, olha aí, sempre com a gente aqui também. Ela dá o seu versinho bíblico aqui, Romanos 11:36, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Sempre está com a gente aqui também. Um abraço para todos, para todas. Quero oferecer para você, em nome dos Anjos da Esperança, né? Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, está aqui esse número telefônico para apoiar a pregação do Evangelho em português e espanhol para todo mundo, tá bom? Vai ficar aí aparecendo de vez em quando. Se você ainda não é Anjo da Esperança, eu lhe convido. Olha aqui. Os Anjos da Esperança, deixa eu tirar aqui da luz, pronto. Os Anjos da Esperança estão apoiando e patrocinando também esses cursos bíblicos maravilhosos. Este, por exemplo, Ensinos de Jesus. São 18 temas, o que Jesus disse sobre a igreja, o que Jesus falou sobre a morte, a ressurreição. São temas lindíssimos, a tradição, o batismo. Olha que peça por esse número telefônico também. Anote esse número, guarde esse número para que você possa passar para os seus amigos, para os seus colegas também. Beleza? Então nós vamos para o intervalo e a gente volta com o segundo capítulo da primeira carta aos Coríntios. Olá, já estamos de volta aqui com o seu programa, o nosso programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. O privilégio de ter você todos os dias aqui estudando um capítulo da Bíblia.
E hoje, capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Esse capítulo 2 tem 3 fundamentos da mensagem do Evangelho. Na primeira carta ele apresenta o chamado e 3 aspectos do chamado. Somos chamados para a santidade, somos chamados para a comunhão e somos chamados para glorificar a Deus. Aqui é sabedoria do chamado, sabedoria com respeito ao chamado de Cristo. Aqui, sabedoria, esse é o título que estamos dando aqui. Alguns comentários mencionam isso e eu aproveitei aqui. Sabedoria com respeito à mensagem cristã, a mensagem, o chamado e a mensagem. Não se esqueçam que vocês foram chamados. Segundo, olha a mensagem que vocês devem viver, pela qual devem viver e pregar. É muito importante. Ele apresenta 3 fundamentos da mensagem do Evangelho. Então, aqui no capítulo 2, o verso 1 até o verso 5, ele fala sobre o cerne do Evangelho, que é a morte de Cristo. Depois ele vai abordar que o Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. Então não é uma coisa simples. Ele fala, o cerne é a morte de Cristo. Não foi o sofrimento de Cristo como alguns querem. Não. Alguns acham que Cristo nos salvou por causa do seu sofrimento. Não tem nada a ver isso. Claro que o sofrimento foi uma coisa horrível, não é? Até tem aí um filme que fala sobre a morte de Cristo, a paixão de Cristo, e valoriza o sofrimento. Não, a morte de Cristo foi que nos deu salvação. Bem, então é isso que a gente tem que olhar para a morte de Cristo. Ele fala aqui, bom, primeiro, a morte de Cristo é o cerne do Evangelho. Depois, o Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. É importante aqui a palavra, a mensagem. Depois, em terceiro lugar, ele diz que o Evangelho revelado pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo revela, ele inspira e ilumina, inspira os escritores, ilumina a compreensão da palavra. Dentro desta visão, né, Paulo, um rápido contexto, né, havia uma mistura filosófica. E hoje, meu querido, minha querida, há uma mistura filosófica dentro da religião. Há uma mistura filosófica. Alguns chegam a dizer que esse livro aqui é muito bom, mas, por favor, acreditar em Adão e Eva, isso é um conto. É um conto como Rapunzel, A Bela Adormecida. Imaginem só. Mas se você só cortar esse pedaço aqui do que eu falei, se a Bíblia é um conto, isso é o que dizem, não é o que eu digo. Não é o que a palavra diz. A Bíblia não é um conto, nem a história de Noé, ou a história de Davi e Golias, de Adão e Eva, querem desmerecer a Bíblia, inclusive dentro dos caminhos cristãos. Que absurdo! Há igrejas, não vou mencionar aqui, grandes igrejas tradicionais, que já estão fazendo uma mistura, leem um trecho do Alcorão com todo respeito. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso está mais a ver com os muçulmanos. Aqui é um respeito, tenho amigos. Mas vamos fazer uma mistura? Estão lendo textos de filósofos. Estão dizendo que esse livro aqui, ele precisa de uma remodelação, já está muito antigo. Você entende isso? Há uma mistura filosófica. Hoje, agora. Havia também no tempo de Corinto, nos tempos de Paulo em Corinto. Por isso que ele escreve. Ele assim, não se esqueçam do chamado, isso é para nós. Não esqueça do seu chamado, você foi escolhido, foi separado. Separado não por isso aqui eu quero, aquele eu não quero, não. Porque você aceitou o convite que ele chama a todos. Agora vem essa responsabilidade de ter a mensagem. Qual é a mensagem? A minha? Não. O cerne é a morte de Cristo. Sem esta, nós não temos nada de evangelho. O evangelho não tem sentido sem a morte de Cristo. Aí vamos tirando coisas da Bíblia. Aí, quem diz o que é certo e o que é errado? Sou eu? Eu sou um mero pecador. Eu não tenho condição de dizer isso serve, aquilo não serve. Meu querido amigo, minha amiga, nós estamos tendo um banho filosófico dentro da igreja, uma mistura de caminhos.
Vamos buscar aqui o cerne, a morte de Cristo. Vamos focar em Cristo. No capítulo passado nós vimos que não existe comunhão sem Cristo. Cristo é a base de toda comunhão. Então ele vai falar tem vários versos interessantes aqui. Começa: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, essa mistura toda que vocês têm aí, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo. Ele fala aqui sobre a sua abordagem. Como é que eu abordei a palavra? O cerne, a morte de Cristo. Eu não quero saber mais nada, eu não quero filosofia, eu quero só saber de Jesus Cristo entre nós. E esse crucificado, essa é a razão do Evangelho, o cerne do Evangelho, Cristo crucificado e ressurreto. Paulo fala muito sobre a ressurreição de Cristo também, e aqui vai aparecer, como no capítulo anterior, várias vezes a palavra sabedoria. Tem que ter sabedoria, tem que tirar o lixo, Comportamento entre marido e mulher, não, uma terceira pessoa ajuda, não é? A três, ou você pode ter seu caminho, eu tenho o meu, para a gente variar um pouco. São filosofias que estão entrando dentro do casamento. O casamento é imaculado, é único, não é? É exclusivo. Não, agora vou ter outras experiências também. Filosofias estão entrando dentro dos caminhos do Senhor. Paulo lembra os coríntios da sua atitude. Eu não usei linguagem persuasiva de sabedoria, mas a demonstração do Espírito de poder. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Está procurando Deus? Tem que buscar a palavra. Não dá para maquiar a palavra. Aliás, dá, claro que dá para maquiar a palavra, mas eu não posso ter uma palavra maquiada. Apenas o que eu quero dizer. Apenas o que eu acho que as pessoas precisam. Aí vem então o Evangelho, faz parte do plano eterno de Deus. Ela vem de Deus. Importante isso, ela vem de Deus. Vamos ler aqui. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, os desígnios de Deus, para mostrar a glória de Deus, oculta outrora, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória, sabedoria em que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque senão não teriam crucificado Jesus. Você entende? A palavra estava aí. O povo de Israel era aquele que deveria disseminar a palavra. E eles guardaram a palavra para eles mesmos. Então não conheceram. Não fizeram a palavra conhecida. Jamais teriam crucificado a Cristo esses poderosos tivessem conhecido a palavra. Porque a palavra tem poder. Ela vem de Deus. Aí ele cita aqui um texto de Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um verso muito lindo aqui que é repetido. Então é isso que nós pregamos. Faz parte do plano de Deus. Ou ela apresenta o plano de Deus. O Evangelho é o plano de Deus. Então vimos que o Evangelho tem como cerne a morte de Cristo, faz parte do plano de Deus. E o terceiro fundamento. O Evangelho revela, ou revelado pelo Espírito Santo, mediante a palavra. Cura. Então assim, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Agora vai falar bastante sobre o Espírito aqui. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque o Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus. Por isso que ele conhece a Deus. Mas aqui diz, verso 10, Deus revelou pelo Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito? Nem o homem sabe as coisas do homem. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Por isso, nós precisamos ter ligação com o Espírito de Deus, para que ele nos ajude a entendermos a palavra de Deus, para que a gente possa viver uma vida em família
Família que a palavra diz. Não a família moderna. Família moderna, onde eu não tenho responsabilidade pelos meus filhos. Nós temos crianças adultilizadas, não sei se essa palavra existe, e temos crianças, adultos infantilizados. Onde nós vamos comer? As crianças decidem. O que nós vamos comer? Não, eu não quero isso, quero aquilo. Ela decide. Eu quero essa cor, eu quero aquele brinquedo, eu quero... Nós estamos em função disso. Os pais precisam dizer para os filhos o que é melhor. Não, isso daí vai ferir a liberdade. Não. Os pais, nós pais somos feitos para isso. Para dizer o caminho. Eles vão escolher, claro, mas eu vou dizer o caminho. Até a tenra idade, eu digo o que é melhor. Vai comer isso, sim. Não quero. Vai, porque precisa comer isso. Minha mãe fazia jiló e punha na mesa. Ou punha à mesa. Na mesa também. E a gente comia jiló. Quiabo. A única coisa que eu não sei comer é coentro. Me desculpem aí os que gostam. Mas a gente não usava. E quando eu já grande experimentei, não gostei. Fugia do meu paladar. Mas já comi coentro por aí. Você entende? Os pais têm que dizer, não minta. Pronto, não tem espaço para mentira. Então, o Espírito Santo nos ensina, nos leva. Ó, veja quantas coisas aqui. O Espírito Santo habita nos cristãos. Eu posso permitir o Espírito Santo habitar em mim. O Espírito Santo vem de Deus, não é? Diz aqui. O verso 13, o Espírito Santo ensina. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A bagunça filosófica. Mas quem ensina é o Espírito, não com a sabedoria humana. Eu respeito pregadores por aí, mas tem gente que fala mais da filosofia humana, de Bauman, de outros, tá? Líquidas. Ok, sociedade líquida, a sociedade vai por onde for. Mas tem gente que só prega isso, prega a palavra. Prega os caminhos do Senhor. As filosofias, como disse Platão, como disse não sei quem, como disse não sei o que lá, os filósofos de hoje. E tantos outros. Nós temos que vir e buscar na Bíblia. Não, eu não sou retrógrado, não. Eu acho que há comentários maravilhosos. Eu gosto muito de ler Ellen White. Gosto muito de ler outros comentários também, fabulosos, Pulpit Commentary e outros tantos. Vão abrindo a cabeça, como eram nos tempos de Cristo. A gente tem que ler essas coisas, tem que saber. O texto bíblico, essa palavra no grego, o que significa? O Espírito amadurece, aqui é a última coisa aqui do Espírito que eu tenho na minha listinha. O Espírito amadurece. Verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não é natural. Então, não gosto de ler a Bíblia. É natural, é isso. Tem que pedir forças de Deus para permanecer na videira e ler a palavra e orar. O homem natural não aceita porque lhes são loucura. Não tenha sexo antes do casamento. Isso é loucura. Seja virgem. Isso é um absurdo. Não é? Hoje é um absurdo. São loucura. Submeta-se a Cristo. Não, eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Eu que sei. Eu que faço. Eu tenho uma criança aqui dentro de mim. Eu vou tirar. Não quero. Escapou. Ou sei lá o que aconteceu. É um método anticoncepcional. E eu já mencionei que estão já vendo essa possibilidade da criança, depois de nascida, o médico pode tirar a sua vida com autorização dos pais. Estamos vivendo o quê? Um nazismo que só o melhor segue, só o branco segue, só o que é perfeito segue, o idoso não serve, outro não serve a não ser o ariano. O que é isso? Nós estamos abrindo portas para coisas horríveis acontecerem em nossa vida. Mas o Espírito amadurece, porém o homem espiritual julga todas as coisas, verso 15, olha que lindo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Não posso dizer para Deus, Senhor, é o seguinte, está errado, é isso que eu creio, não é aquilo que eu creio. Nós, porém, temos a mente de Cristo, ponto. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Sabedoria com respeito à mensagem.
Nós precisamos ter a mente de Cristo para que o nosso casamento seja feliz, para que a educação dos filhos seja correta. Precisamos ter a mente de Cristo para tratar os desiguais, os menosprezados. A mente de Cristo para respeitar as diferenças. Precisamos para nos conduzir. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai bondoso, dá-nos esta mente de Cristo para entendermos a tua mensagem. Nós somos chamados. A mensagem está aí, a gente sabe qual é. Dependemos do Espírito Santo para compreendê-la, não da sabedoria humana, das filosofias humanas, da confusão filosófica que muitos estão implantando dentro da tua igreja, Pai. Precisamos do Espírito Santo para seguirmos em frente. A morte de Cristo é fundamental para o Evangelho. Faz parte do grande plano eterno de Deus e nós queremos abraçar a tua mensagem. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Continua o programa. Eu fico por aqui. Um abraço, até amanhã. Há alguns meses atrás, fui até uma programação que reunia diversas igrejas cristãs. Para esta ocasião, foi convidado um cantor gospel bem conhecido. A apresentação musical foi um sucesso. Todos gostaram, aplaudiram e no final formou-se uma longa fila para tirar fotos com ele. Confesso que fiquei impressionado com o clima de fanatismo manifestado por muitos. Ali contemplei com tristeza diversos indivíduos que, desesperados, se comprimiam para poder tocar no artista. O cantor, por outro lado, chamou um grupo de segurança para escoltá-lo até o seu camarim. Quando vi a cena, me apercebi de algo comum no meio cristão em nossos dias: a presença da fama entre os artistas do Evangelho. Personalidades com legião de fãs, com cachês altos e famosos em diversos meios midiáticos. Sem querer entrar no mérito de julgar as motivações das pessoas, creio que estas situações nos fazem refletir sobre o perigo que existe em tirarmos o foco de Cristo e olharmos para o ser humano que está falando de Cristo. Corremos o risco de valorizarmos mais o mensageiro do que a mensagem, o instrumento mais do que o maestro, o recipiente mais do que o conteúdo. Infelizmente, esses perigos atuais não são novos. Já na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 2 ele fala sobre sua postura como mensageiro de Cristo. Nos versos iniciais lemos: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Sabe, todo aquele que se empenha em anunciar Cristo crucificado precisa ter cautela de se esconder de tal forma à sombra da cruz que seus ouvintes glorifiquem o Cristo anunciado e não o anunciante. Essa não é uma tarefa fácil, porém devemos sempre nos lembrar que se somos instrumentos, o mérito da obra sempre é do Maestro.